Capítulo 595. Sem esperar a resposta da eremita, Audrey acrescentou: se você acredita que esta é uma informação importante e não é algo que pode ser dado de graça, então posso lhe fornecer algum pagamento. Não há necessidade. Qualquer pessoa familiarizada com a Igreja da Mãe Terra de Feina Potter terá alguma compreensão disso. Ketoa não duvidava da sinceridade da senhorita. Justiça quando se tratava do princípio da troca igualitária. Ela acreditava que a senhorita Justiça era totalmente capaz de satisfazer o seu preço em termos de riqueza e recursos, mas decidiu fornecer a informação gratuitamente. Em primeiro lugar, mostraria sua boa vontade e constituiria uma base para quaisquer transações futuras. Em segundo lugar, ao fornecer a informação, ela poderia observar as reações dos membros e avaliar a sua posição nas suas próprias organizações e facções. Conheço muito bem os adoradores da Mãe Terra, como o Bispo Ultravisky, mas não sabia nada sobre isso. Claro, tenho realmente um pouco de medo dele. Sua altura e constituição são muito intimidantes. Cada vez que estou lá, procuro apenas Eileen White. Sentado na ponta da longa mesa de bronze, Klein pensou de maneira autodepreciativa. Ketoa não parou enquanto continuava. Vampiro é do caminho da lua. A sequência 9 correspondente é boticário, a sequência 8 é domador de bestas, a sequência 6 é professor de poções, a sequência 5 é erudito escarlate, a sequência 4 é rei xamã. Não tenho certeza sobre as sequências superiores. Coffee. Eileen White tossiu. Madame Eremita, devo enfatizar que é sanguíneo, não vampiro. Não vou me opor se você chamar aqueles humanos que consomem as características dos meus parentes de vampiros. Eu até estaria muito de acordo com isso. Então vampiro é do caminho do boticário. O mesmo acontece com o rei xamã. Não é à toa que eles reverenciam a lua primordial e não a deusa. Poderia a coroa da lua escarlate, que a Madame Charron obteve, ser de um erudito escarlate ou visconde sanguíneo morto. Além de ser capaz de recriar os efeitos da lua cheia e neutralizar os efeitos correspondentes, pode fornecer uma velocidade assustadora, uma regeneração inimaginável e feitiços bastante poderosos relacionados à escuridão. Os efeitos negativos podem ser neutralizados bebendo o sangue fresco dos vivos. Na verdade, parece vir de um sanguíneo. Entre as várias classes deste caminho, existem algumas que se assemelham ao caminho do vidente. Não há conexão entre as sequências, embora existam algumas que têm uma progressão óbvia. Que estranho! Klein juntou os pedaços de informação, sentindo-se um tanto esclarecido e confuso. Auger, Force e companhia estavam pensando, ouvindo com prazer ou fingindo estar desinteressados. Todos tiveram reações diferentes, mas Ketoa foi capaz de descobrir que eles não entendiam muito sobre vampiros antes disso. Eles são membros de baixo ou médio escalão em suas organizações ou facções. Correspondem às características de terem sido recentemente puxados para o clube de tarô e em fase de avanço rápido. O mundo não reagiu. Ou ele é muito sério, ou ele sabia há muito tempo sobre o assunto sobre vampiros, ou ambos. Depois de repetidas observações, tenho que admitir que o mundo é o membro do clube de tarô que precisa receber mais atenção. Audrey ouviu com grande interesse enquanto pensava cuidadosamente. Como se estivesse participando de uma aula de educação familiar, ela levantou ligeiramente a mão. Madame Eremita, por que as sequências no caminho da lua aparentemente não estão relacionadas? A eremita Ketoa olhou para a senhorita Justiça e descobriu que o vestido e os acessórios que ela usava eram completamente diferentes dos da última reunião. Não houve repetição, mas exalava seu porte luxuoso e nobre. Enquanto sua mente ficava à deriva,
Ela parecia ver o retrato da rainha quando ela era jovem. Cada peça de roupa que usava era completamente diferente. O mesmo conjunto de roupas nunca foi usado pela segunda vez em um evento formal. Após um momento de silêncio, Ketoa disse: a sequência de um caminho não precisa necessariamente estar relacionada ou conectada superficialmente. O traço comum é que este caminho corresponde ao domínio do Deus. Por exemplo, a lua representa espiritualidade, plantas, beleza, partes da vida, partes da escuridão e partes do mistério. Portanto, este caminho tem boticário do domínio das plantas, vampiro do domínio da vida e domador de bestas da interseção da vida e espiritualidade. Sanguíneo. Ellen White enfatizou e ergueu ligeiramente o queixo: deve ser por isso que nós, sanguíneos, somos muito bonitos. Não, esse não é o caso. Os vampiros que vi são todos nojentos e ferozes. Derek respondeu fracamente em seu coração. Isso pode ser explicado dessa maneira? É bem diferente das explicações do capitão e Dali. Caminhos diferentes representam o domínio possuído por uma sequência zero. Ou será que os dois combinados são a resposta mais precisa? Eu me pergunto quais são os domínios que a sequência zero do caminho do vidente representa. Pelo símbolo atrás da minha cadeira, representa estranheza e mudança? A expressão de Klein não mudou enquanto sua mente trabalhava. Audrey entendeu facilmente a explicação da Madame Eremita e não pôde deixar de adivinhar o nome da sequência zero de seu caminho. Definitivamente é dragão. Existem muitas espécies de dragões. Muitos poderes não estão contidos neste caminho. Está mais próximo do domínio representado pelo dragão da mente. Desejo que o Senhor Louco possa encontrar rapidamente a carta de blasfêmia deste caminho correspondente. As viagens de Groselli se originam de dragões. Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com um dragão da mente. Nesse momento, Ellen perguntou como forma de validação: isso quer dizer que para me tornar um visconde sanguíneo, da mesma forma tenho que atuar como professor de poções, mesmo sendo um adorador da lua? Meu querido Ellen, sei que você está tentando chamar a atenção para a última metade da sua frase. Klein quase estendeu a mão direita para beliscar o queixo. Essa também foi uma das razões pelas quais ele confiou a senhorita Mágica para verificar se havia anormalidades na rua Williams. Ele finalmente sentiu que Ellen White, um vampiro que não gostava de sair ou socializar, não era confiável no momento. Outra razão era que ele sabia que estava sendo controlado em segredo pelos altos escalões dos sanguíneos. Fazer com que ele fosse para a rua Williams facilitaria a exposição do assunto sobre as ruínas subterrâneas. Sim, Ketoa assentiu. A conversa continuou e, quando chegou ao fim, Audrey pareceu se lembrar de algo. Ela virou o corpo e olhou para o final da longa mesa de bronze. Senhor Louco, o segundo turno do concurso unificado para servidores públicos termina oficialmente hoje. O que resta é a entrevista final. Seu tom era vivo e com emoções claras e deliciosas. Era como se uma excelente aluna relatasse seus resultados aos pais. Do ponto de vista dela, o concurso unificado para servidores públicos foi uma sugestão levantada pelo Senhor Louco de passagem. Ela impulsionou a ideia por meio de métodos discretos, na primeira vez que tentou usar seus poderes Beyonder para mudar a realidade. Portanto, sempre prestou muita atenção a isso, muitas vezes relatando a situação ao sugestionador. A segunda rodada dos exames acabou? Eu me pergunto se Benson pode passar e ter a oportunidade de entrar na entrevista final. Klein recostou-se e de repente sentiu-se melancólico. Ele assentiu levemente e disse com um tom sorridente: nada mal. Audrey, que havia sido elogiada pelo Senhor Louco, ficou mais feliz.
Ela sentiu que estava mudando indiretamente o destino de muitas pessoas, permitindo que pessoas que estavam presas nas classes média e baixa tivessem a chance de ingressar nas classes média e alta. Quando Ketoa ouviu essa conversa, não pôde deixar de franzir a testa. Ela sentiu que isso era muito diferente do estilo que o clube de tarô havia mostrado anteriormente. Será que as reformas do último semestre no reino de Loen foram resultado dos arranjos do clube de tarô? Como jovem nobre, a senhorita Justiça desempenhou um papel importante? Se for esse o caso, tenho que reavaliar meus pontos de vista. Embora os membros não sejam de uma sequência alta e sejam membros de baixo escalão de suas organizações, ainda são capazes de influenciar a situação do mundo até certo ponto? Ketoa retraiu seu olhar e considerou se ela queria usar seus diferentes canais de recursos para descobrir a história por trás das reformas do reino de Loen. Após alguns minutos de conversas, o louco anunciou o fim da reunião. Enquanto a senhorita Justiça e companhia se levantavam para se despedir, ele cortou a ligação e recostou-se na cadeira. Ele observou silenciosamente a interminável névoa branco-acinzentada ao seu redor por um longo tempo. Reticências. Backlund. Em uma cafeteria perto da Avenida do Rei. Melissa segurava uma colher de chá de porcelana enquanto mexia suavemente o chá preto que continha limão. De vez em quando, virava a cabeça para olhar para a névoa tênue. Seu chapéu preto com véu estava ao lado dela. Colocado na frente dela estava um prato com a torrada mais barata, mas ela não tinha dado uma única mordida. Ela originalmente imaginou que iria irritar o dono da cafeteria por ficar sentada ali todo esse tempo, impedindo-o de ganhar mais. Mas mais tarde ela descobriu que havia muitas pessoas esperando o final do teste em frente à estrada como ela. À medida que os segundos se transformavam em minutos, a água condensada nas janelas de vidro ficava mais espessa. Melissa não pôde deixar de estender a mão para limpar uma mancha relativamente clara. Finalmente, ela viu um monte de gente saindo do local do teste. A porta de madeira com incrustações de vidro da cafeteria foi aberta quando cerca de 8 homens e mulheres entraram. Assim que Benson tirou sua blusa bastante velha, e antes que pudesse alisar a linha do cabelo bastante alta com os dedos, ele viu sua irmã de pé enquanto perguntava nervosamente: "Como você se saiu, UH?" As perguntas foram difíceis hoje? Pode ter sido considerado difícil para outros, mas foi moleza para mim. Matemática é meu forte. Benson olhou em volta e viu todos discutindo o assunto sem notá-lo. Por isso, ele riu. Depois que o teste terminou, vi muitas pessoas com folhas em branco. Elas acham que um funcionário público de baixo escalão terá uma secretária de matemática? Se for esse o caso, qual é a diferença entre contratar um babuíno de cabelos cacheados e eles? Melissa soltou um suspiro secreto de alívio e olhou para o lado antes de virar a cabeça para trás. Benson, se você está realmente confiante, deveria considerar o assunto em relação à entrevista. Você precisa comprar um novo conjunto de roupas decentes. Vamos deixar isso para amanhã. Deveríamos comemorar hoje. Já decidi sobre o restaurante. Benson sorriu ao apontar para fora. Melissa franziu os lábios e olhou para o irmão mais velho de uma maneira extremamente séria. Já comprei a carne e os vegetais. Benson travou seu olhar com sua irmã por alguns segundos antes de afastá-lo em submissão. Tudo bem, vamos para casa. Reticências. Acima da névoa cinza, Klein gradualmente encontrou sua linha de pensamento e acalmou suas emoções. Ele começou a considerar como separar a corrupção mental do olho todo preto do verdadeiro Criador. Ponto.